Olá, que Deus te abençoe e te ilumine em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, mais um dia da Semana Santa. Mais um dia que estamos vivendo a última semana do Senhor Jesus. Essa que foi a semana mais intensa vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Os 33 anos de vida dele foram em preparação para esta semana, para o que iria acontecer na sexta-feira. E nós estamos refazendo os passos do Senhor Jesus em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. E você, como está a sua vida? Você que diz assim, puxa, eu não tenho encontrado paz, eu não tenho tido paz. Os meus dias têm sido dias difíceis por conta dos problemas que você tem enfrentado. A tristeza e a solidão te acompanham. Você não tem conseguido dormir bem à noite. Você não tem conseguido pensar direito, organizar suas ideias, seus pensamentos, a fim de tomar as decisões certas. Está precisando de ajuda? Vamos conversar? Entre em contato conosco agora através dos números que aparecem aí no seu televisor. O 11 3573 3535 para você ligar, o 11 3573 3500 pelo WhatsApp e também o pastoronline.com. Esse serviço é gratuito, você não paga absolutamente nada. No dia de hoje, estamos vivendo mais um dia da última semana do Senhor Jesus e hoje é terça-feira, é o dia da cura. É o dia onde pessoas chegam à Universal carregando os seus problemas físicos e colocando-os ao pé da cruz, porque ali o Senhor Jesus cravou todo o sofrimento humano. Acompanhe essa história de fé, a gente já volta. Meu nome é Suelen Godoy, eu tenho 36 anos, eu trabalho no ramo imobiliário e sou gerente de uma construtora. Eu cresci num lar onde os meus familiares eles se diziam adeptos ao catolicismo, mas eu sempre vi eles muito atuantes na questão do espiritismo. E minha avó, eu tinha uma tia que, dentre os 9 filhos que minha avó teve, ela desenvolveu e ela era filha de santo. Então as minhas tias, dentro do lar eu vi, ali na casa da minha avó, elas se reunindo, elas já deixavam preparado uma garrafa de cerveja, um espumante. E a minha tia chegava ali, tomava o primeiro gole de cerveja, o espumante, acendia um cigarro. E como a gente se dizia naquela época, ali baixava o santo. E elas faziam uma consulta com aquele espírito que estava ali. Eu como criança, ali naquela época, eu tinha pouca idade. Eu assisti, presenciei todos esses fatos. E eu ficava muito assustada, mas como criança sempre, muito curiosa, querendo saber o que acontecia. Eu via minha tia fazendo aquelas sessões com as entidades, então isso me causava muito medo. Eu tinha muito pânico. E eu vi todo esse cenário acontecer, então eu tinha muito medo até mesmo de estar na casa da minha avó, por presenciar essas situações que aconteciam lá. Eu comecei a sofrer episódios de terror noturno. Eu me recordo que por muitas vezes eu acordava sentada na cama, eu me colocava sentada na cama e eu começava a chorar muito, 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 um desespero assim terrível. Todo esse problema que a gente convivia, as entidades muito presentes dentro de casa, a gente via essas consultas, eram sempre constantes. Então a minha família tudo muito envolvida, a gente via muitas brigas em casa. Então comecei desde muito cedo, 11 anos de idade, já indo para as baladas, já me aproximando dos vícios, cigarro, bebida, mesmo com pouca idade, mas eu já não tinha limites, não tinha alguém para falar para mim, olha, não faça isso. Devido à depressão que minha mãe começou a ter, eu era uma criança ainda, uma adolescente, não tinha como trabalhar, e dependia dela. Não tinha já a ajuda do meu pai, eu já tinha essa ausência, eu dependia dela. E a gente se viu nessa situação, passando por muitos momentos de necessidade, passamos fome. Então, minha mãe ainda para agravar toda essa situação, que ela não comia, não tomava banho, trocava o dia pela noite, ela desenvolveu síndrome do pânico, onde ela não andava sozinha na rua. Eu fui obrigada ali naquela situação a estar acompanhando ela em todos os lugares que ela ia. Ela se sentia vítima todo o tempo, como se todo mundo estivesse perseguindo ela na rua. Então, nessa busca, nós fomos para a Umbanda,
depois nós fomos para o candomblé, nós chegamos a frequentar o budismo, a mesa branca, né, tomar passes, e nada disso resolvia o problema que ela estava enfrentando ali no momento. Então, nós ouvimos uma pessoa, né, uma vizinha falar, olha, vai na Igreja Universal. E era a última porta que a gente pensou em chegar, foi na Igreja Universal. E a gente teve uma passagem breve pela igreja, porque nós chegamos numa sexta-feira, minha mãe recebeu uma oração. Então, a minha mãe, ela foi livre ali, a partir daquele momento ela passou a dormir. Logo que nós vimos o resultado acontecendo, que houve uma melhora significativa, que aparentemente aqueles problemas pelos quais nós chegamos na igreja haviam sido solucionados, nós saímos, deixamos de frequentar a igreja e voltamos a viver ao nosso modo. Mas só que, a partir dali, a gravidade que começou a ocorrer, os problemas eram muito pior do que tinha acontecido antes. Os motivos que nos levaram até a igreja. Me envolvi em muitos relacionamentos, né, com pessoas que realmente só me prejudicaram, né, não me levaram para frente. Pelo contrário, se eu estava já no fundo, me afundaram ainda mais. E esse vazio, ele era muito constante. Eu cheguei na igreja, foi numa sexta-feira. A dor que eu sentia na minha alma era tão grande, tão intensa, que eu não conseguia nem orar. Eu só chorava. Era uma reunião de sexta-feira, mas eu só chorava. Tudo que eu trazia dentro de mim, da minha alma, eu expressei através das lágrimas, porque eu não tinha forças nem para falar com Deus naquele momento. E eu ouvi falar do Espírito Santo. Então, a partir dali, eu falei assim, eu quero Deus dentro de mim. E o pastor, ele fez, numa determinada reunião, uma seguinte pergunta. Falou, o que você estaria disposto a pagar o preço para você ter o Espírito Santo dentro de você? Comecei a buscar de madrugada, eu comecei a jejuar, eu me empenhei em ler a Bíblia. Eu juntei todo o meu passado e eu falei, não quero mais, eu estou abrindo mão de tudo isso. Não demorou muito, não precisou terminar esse propósito para que eu recebesse o Espírito Santo. Foi numa reunião de quarta-feira, ali na busca. Eu tinha certeza que Deus, ele estava ali comigo, que eu não estava mais só. Que ali é como se Deus estivesse falando para mim, eu apago o seu passado. Naquele momento que Deus desceu sobre mim, ele falou, você não está mais sozinha. Eu apago o seu passado, eu apago quem você era, eu apago as suas dores, as marcas que você traz dentro de você, você não está mais sozinha. Agora eu estou com você. Naquele momento eu tive certeza que Deus estava ali comigo. Certeza, era uma certeza tão imensa, uma alegria tão forte que naquele momento eu queria falar para todo mundo que tinha vivido o mesmo que eu vivi, depressivas, era o que eu queria falar para elas, olha, tem saída. A partir daquele momento que eu recebi que Deus estava dentro de mim, ali era certeza, era força. Falar que Deus, ele muda, é uma palavra muito pequena para expressar o que ele faz na vida de uma pessoa. Deus, ele não me mudou, ele me transformou completamente. Depois dessa transformação que aconteceu dentro de mim, da minha alma, eu me resolvi, né, interiormente. Então hoje eu tenho uma vida completa, um casamento maravilhoso, sou casada, meu esposo, que veio da fé, que o Espírito Santo trouxe até mim, um homem de Deus que me completa, mas não é o mais importante, porque o Espírito Santo, ele está acima de tudo na minha vida. Eu hoje faço parte do grupo Depressão Tem Cura. A dor da alma que eu sentia, hoje eu posso falar para as pessoas, existe um caminho, uma direção. Você consegue. Eu vou te direcionar, eu vou te mostrar como você vai fazer, como você vai chegar até lá para ter essa alegria que hoje eu tenho. Não tem como dizer que o Espírito Santo não é tudo. Porque é através dele que eu recebo a força de todos os dias, é através dele, é a minha motivação de todos os dias, é a minha alegria. Ele é tudo para mim.
A história da humanidade é feita de períodos e eventos relevantes. Alguns capazes de alterar o curso de inúmeras civilizações. E, de fato, muitos foram os períodos que marcaram este mundo. Mas nenhum marcou tanto quanto a Semana Santa. Os dias mais importantes que o mundo já viveu. O período mais aguardado por Deus. A semana que transformou para sempre a história da humanidade. Chegou o momento de reviver esta semana. Dias especiais para a transformação da sua vida. De 24 a 31 de março, a Semana Santa. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal. Para os endereços, acesse universal.org/localizar. A Suelen foi curada da depressão. Ela buscou em tantos lugares, de tantas formas, mas ela só encontrou no Senhor Jesus. Sabe por quê? Por causa deste versículo que está escrito aqui no livro de Isaías. Vamos acompanhar, por favor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Está aí. Ele, foi Jesus quem tomou as suas enfermidades, as suas dores. Foi Ele quem pagou o preço na cruz. Foi Ele quem derramou o seu sangue precioso para que você seja livre. E hoje, terça-feira santa, você pode ir a uma igreja universal, levando os seus problemas, levando as suas dores, as suas enfermidades, e você vai colocá-las, você vai depositá-las ao pé da cruz. Se o que está escrito é verdade, se essa passagem bíblica é real, então ela vai se cumprir na sua vida. Topa o desafio? Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, durante todo o dia de hoje. Pastores estão apostos para ajudar você. E especialmente às 19h teremos todos os pastores que trabalham aqui na Catedral, os pastores das correntes, os pastores de grupos, estaremos juntos, reunidos, fazendo o corredor dos 70, às 19h em ponto. E você vai tocar no manto, que representa o manto do Senhor Jesus. Como aquela mulher hemorrágica que tocou nas vestes do Senhor Jesus e ficou curada de 12 anos. 12 anos ela sofria com aquela hemorragia. O poder do Altíssimo há de se manifestar na sua vida. Mauro Ramos, 1310 no centro, para você que está aqui em Florianópolis ou na Grande Florianópolis. Você que se encontra em qualquer outra localidade do estado, você pode participar através do site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Há uma igreja universal perto de você. Vá buscar naquele que deu a vida por você no Calvário, aquilo que só Ele pode lhe fazer. E você que nos assiste do templo, aliás, de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, o dia todo, vivendo a Terça-feira Santa. Nós estamos vivendo a semana que marcou a diferença, a transformação, antes e depois, na história da humanidade. E nesta sexta-feira, teremos a Sexta-feira da Paixão. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a distribuição gratuita do sangue do Cordeiro. Acompanhe agora mais um testemunho de fé, mais uma vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. O nome da senhora? Cirlei. E o seu testemunho? Eu fui curada de câncer. Eu estava afastada do Senhor Jesus há 24 anos, sou ex-obreira, e ano passado minha mãe faleceu de câncer no pulmão. Isso foi em dia 5 de dezembro. Logo no final de dezembro eu comecei a ter sintomas de pneumonia, tive embolia pulmonar, líquido no pulmão, né? E em fevereiro veio o diagnóstico de que eu estava com câncer. Meu mundo desabou, né? Porque recém tinha perdido minha mãe, então pensei, pronto, vou morrer, né? Só que eu só fui piorando. Eu até voltei, comecei a ir na igreja novamente, comecei a tomar o propósito da água, mas eu fui piorando e tive algumas internações
E a última internação foi feita uma cirurgia, né, no pulmão para retirar o líquido. Nessa cirurgia eu tive 2 AVC e depois o médico veio e falou para mim assim: olha, dona Cirlei, infelizmente não tem mais nada o que fazer, né? A gente vai fazer um tratamento paliativo para que a senhora não tenha dor, mas não tem o que fazer, porque o câncer já tomou conta de tudo, né? Ele começou no pulmão direito, foi para o esquerdo, tomou conta de tudo. Teve várias metástases no rim, nos ossos, teve câncer nos ossos, então assim não tinha mais o que fazer. O médico falou assim: olha, a gente abriu a UTI porque provavelmente você não vai nem sair da UTI. Avisaram minha família e naquele dia eu olhei e falei assim: meu Deus, eu não tenho mais escolha, né? Eu só tenho um caminho, que é o Senhor Jesus. Naquele momento, bispo, eu fiz uma oração, era umas 9 horas da noite, porque eu não sabia nem se eu ia acordar no outro dia, né? E aí eu falei assim: olha, meu Deus, que o Senhor me perdoe dos meus erros, dos meus pecados, por eu ter me afastado do Senhor todos esses anos, mas que o Senhor salve a minha alma, né? Se o Senhor salvar a minha alma, eu vou, meu Deus, eu já sou grata a isso. E se o Senhor permitir que eu fique nesse mundo, seja para glorificar o teu nome. No outro dia eu acordei, quando eu abri o olho, eu disse: meu Deus, eu estou aqui. Se eu estou aqui, então, é porque eu estou curada. Daquele dia em diante, eu sempre falei: não, eu estou curada, né? Saí do hospital, depois, acho que de 20 dias, cada dia o médico falava assim: meu Deus, o que está acontecendo, dona Cirlei? Porque o teu pulmão está tendo uma resposta muito grande. E fui cada dia melhor, cada dia melhor. Ganhei alta, fui para casa. Primeira coisa que eu fiz foi ir numa quarta-feira na igreja, me batizei e continuei no meu propósito com Deus. E eu estou curada. Isso, eu tive um diagnóstico do câncer em fevereiro e um tratamento de 7 meses. Eu não tenho mais nada. Sumiu tudo? Tudo. De todos os órgãos, está perfeito? De todos os órgãos. Só para glorificar o nome do Senhor Jesus. Cheguei carregada na igreja, não conseguia nem andar. Ainda tenho um pouco de dificuldade assim para levantar, né? Mas não tenho mais nada, não tenho mais tumor. O médico olhou para mim e falou assim: olha, dona Cirlei, eu não sei o que... Ele assim: eu sou médico e eu confio no que eu estou fazendo, mas é inacreditável. Aí eu falei para ele assim: isso aqui é Deus. Eu falei para o senhor que no último exame não ia ter mais nada. Porque ele falou assim: eu me contento com esse exame. Eu falei assim: mas eu não, porque eu tenho um Deus poderoso que já me curou. Eu já estou curada, eu apenas estou conquistando a minha cura. E no próximo exame o senhor vai ver. E aí veio o exame de que não tem mais nada. Agora, esse médico que fez o último exame, que constatou que não tem mais nada, foi o mesmo que disse para a senhora que não tinha mais nada a fazer? Sim. Foram, não só ele, né? Ele era o oncologista e tinha a médica que cuidava de mim no hospital. Eles não falaram isso só para mim, eles falaram isso para minha família também. Como é que ficou a cabeça desse médico? Porque ele como um profissional, é muito difícil para eles, porque eles querem sempre fazer o melhor, sempre ajudar, sempre salvar. Ter que chegar e dizer: olha, não tem mais nada que possa ser feito. Falou para a senhora, falou para a família, e depois voltou e dizer: olha, não sei o que aconteceu, não tem mais nada. Quando ele me falou na UTI: dona Cirlei, não tem mais o que fazer, ele pegou na minha mão e falou assim: mas eu vou lutar com a senhora. Daí eu falei para ele assim: o senhor pode lutar porque eu vou vencer. E ele falou assim: então a gente vai vencer junto. Eu falei assim: tudo bem. Aí depois na consulta ele falou assim: a senhora vai ter que tomar um remédio para o resto da vida, né? Porque esse câncer é assim, assim, não sei o quê, então você vai tomar para o resto da vida esse remédio. Cada caixinha custa R$30 mil. Eu olhei para ele e falei assim: bom, eu não tenho R$30 mil para mim comprar esse remédio todo mês. Aí ele falou assim: o teu plano vai negar, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente até... Às vezes, a nossa fé ela é pequena, né? Porque um dia eu olhei e falei assim: meu Deus, que o meu plano de saúde não negue esse remédio. Aí, depois, eu fiquei pensando: mas como assim não negue o remédio? Não, eu não vou precisar desse remédio, né? E aí, quando eu fiz o primeiro exame depois desse diagnóstico, ele falou para mim assim: é inexplicável. Eu não sei te dizer, mas você pega um exame, pega o outro, é como se fossem 2 pessoas diferentes. Aí eu falei para ele assim: mas esse exame ainda não está completo.
porque o próximo exame não vai ter nada. E no outro exame que eu fiz, não tinha nada. Aí ele me chamou e falou assim, tá aqui, ó, o teu câncer era assim, 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 estava nos ossos, estava no rim, tinha um monte de metástase, e agora está assim, ó, está limpo, não tem nada. Ele disse que o primeiro exame, o tumor era tão grande que o aparelho não conseguia medir o tamanho do tumor, né? Ele falou assim, então, não sei. Ele falou assim, eu acredito na ciência, eu estudei para isso, mas não era esse o resultado que a gente esperava. Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é poderoso. E eu Fique firme, tá? Vou voltar para a obra do meu Deus, para ganhar muitas almas para Ele. Pode ter certeza. Deus te abençoe, tá? Prepare-se para reviver a semana mais importante da história da humanidade, a Semana Santa. De 24 a 31 de março, no Templo de Salomão, ou em uma Universal mais perto de você. A Cirlei foi curada de câncer. Eu pergunto para você, será que há algo que Deus não possa fazer? Será que há algo muito difícil que o Senhor Jesus não possa te ajudar? Certamente que não. A dificuldade maior de Deus é fazer o ser humano crer. Aí que está o problema. Ele não pode obrigar você a crer nele. A fé é algo espontâneo. Nós estamos mostrando aqui para você, com provas verídicas, que Deus existe, que Deus faz, mas você precisa dar um passo de fé. Eu tenho aqui comigo o algodãozinho embebido no sangue do Cordeiro, que é o suco de uva, o que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, você vai receber exatamente assim. E vai passar nos umbrais da porta da sua casa, assim como aconteceu no Egito. Quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, ele passou por sobre as casas do povo de Deus, cujas portas estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, e a morte não entrou. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele derramou o sangue dele ali, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos dar para você gratuitamente esse algodãozinho com o suco de uva, representando, simbolizando o sangue do Cordeiro, e vamos ensinar você como fazer para que na sua casa não haja dor, não haja morte, não haja sofrimento, para que o mal não tenha acesso a você e a sua família. Nesta sexta-feira, em especial às 9 horas da manhã, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em uma Universal mais perto de você. Acompanhe agora esse intervalo que fala sobre o jejum de Daniel e a gente volta orando por todos em nome de Jesus. Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Cuida do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março, em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar.
Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero interceder a Ti, ó Deus, em favor de todos os que acompanham essa programação, que estão se preparando para vir à igreja no dia de hoje, nesta quarta-feira santa, estarão conosco na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão, e vão concluir a Semana Santa no domingo da ressurreição. Que a mão do Senhor venha atuar de forma poderosa para curar, libertar, salvar e dar vida, assim como o Senhor tem prometido. Que tantos quantos vierem tenham, meu Deus, uma experiência gloriosa com o Senhor. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Certamente Deus é a resposta para você, mas você precisa buscá-lo. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesta quarta-feira santa, nós estaremos celebrando a Santa Ceia, às 7, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, na noite do Espírito Santo. Venha participar, traga a sua Bíblia, vamos juntos mergulhar na busca do Espírito Santo. Estaremos dando início ao estudo da palavra sobre o fruto do Espírito Santo. A Bíblia fala que 9 são as características do fruto do Espírito Santo. E nesta quarta-feira santa estaremos dando início então a esse estudo com a Santa Ceia. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis e em todos os templos da Igreja Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Para mais informações, acesse o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Na 10ª praga enviada contra o Egito, a morte dos primogênitos, nas casas onde aquele mal pôde passar, um intenso sofrimento devastou famílias inteiras. Mas havia uma forma de se evitar aquele mal. E quem deu ouvidos teve proteção. O sacrifício de um cordeiro, marcando a porta de cada casa com o sangue, mostrava ao mal que naquele lugar ele não podia entrar. Nesta sexta-feira santa, dia do sacrifício do Cordeiro de Deus, você receberá gratuitamente o elemento para marcar a porta da sua casa, representando a proteção da sua família. Sexta-feira, 29 de março, em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Você viu a minha esposa, a Abigail? Queria falar comigo? Eu não posso chorar, porque eu estou morta. Queria que fosse assim uma coisa mais sensível, não assim uma coisa... morreu. Abigail foi quase um anjo que Deus enviou para cuidar de Davi. A entrega da atriz fazendo a Abigail foi uma grande surpresa e a série ganhou muito, né? Eu amei a Abigail, eu amei.